A mão do exército é mais amiga de uns do que de outros. Viúvas e órfãos de generais recebem bilhões de reais todo ano. E por uma mágica burocrática, alguns desses oficiais nem precisaram morrer para deixar pensões para os seus herdeiros. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 15 de junho de 2024, são 10 horas da manhã. O Brasil gasta bilhões de reais com pensões altíssimas para filhas e viúvas de militares, enquanto 7 reformas da Previdência deixaram aposentados civis na miséria. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo. O Brasil já teve 7 reformas da Previdência em 25 anos, desde 1993. Desde a Constituição de 88, as regras de aposentadorias e pensões de servidores públicos e trabalhadores da área privada passaram por 7 reformas. A primeira ocorreu em 1993 e a mudança atingiu especificamente servidores públicos federais que começaram a pagar contribuição previdenciária e foi muito boa. A segunda reforma foi em 98. O critério para a inatividade dos servidores deixou de ser apenas tempo de serviço e passou a considerar a contribuição. Novas exigências para a aposentadoria na iniciativa privada. Mulheres, 48 anos de idade e 30 de contribuição. Homens, 53 anos de idade e 35 anos de contribuição. Foi subindo, foi piorando a situação dos candidatos a se aposentarem e também começou a piorar a situação daqueles que já estão aposentados. Em 2003, a aposentadoria do servidor deixou de ser calculada pela última remuneração e passou a considerar a média das contribuições ao regime próprio. A terceira reforma da Previdência também criou taxação de servidores públicos aposentados que passaram a contribuir com 11%, como todo mundo. Servidor admitido até 1998 só teria direito à aposentadoria integral após 25 anos de serviço, com idade mínima de 55 anos para mulher e 60 para homem. A quarta reforma, de 2005, surgiu no Senado. Conhecida como PEC Paralela, criou uma regra de transição para a aposentadoria integral de servidores. Mulheres com mais de 30 e homens com mais de 35 anos de contribuição poderiam optar pela aposentadoria integral mesmo antes de alcançar a idade mínima. A PEC Paralela da Previdência também criou um sistema reduzido de contribuições e carências para proteger donas de casa e trabalhadores de baixa renda. A quinta reforma, em 2012, alterou o cálculo da aposentadoria por invalidez e a conta passou a considerar a média das remunerações em vez de último vencimento. Quem entrou no serviço público até 2013 manteve direito à aposentadoria por invalidez com provento integral e reajuste igual ao pessoal da ativa. A sexta reforma da Previdência de 2015 ficou conhecida como PEC da Bengala. Elevou de 70 para 75 anos a aposentadoria compulsória de servidores. A última reforma, em 2019, extinguiu a aposentadoria por tempo de contribuição e elevou a idade mínima para 62 anos para mulheres e 65 para os homens. Foi de longe a pior de todas as reformas da Previdência e, claro, isso aconteceu no pior governo que o Brasil já teve. A aposentadoria com essa reforma do Bolsonaro, da iniciativa privada, essa aposentadoria passou a ser calculada com base na média de todos os salários em vez de permitir a exclusão das 20 menores contribuições. Em comum, todas essas reformas da Previdência têm o mesmo viés: tirar dinheiro do aposentado, pagar cada vez menos, enquanto o Estado, os economistas, a imprensa, sobretudo os de direita, os economistas de direita, chamados de liberais ou neoliberais, todos esses dizem que o Brasil não tem dinheiro para pagar os aposentados. Mas o Brasil gasta bilhões com filhas de generais e viúvas de generais.
A pensão da filha maior do militar envolve uma série de especificidades, uma vez que a previdência dos militares não está incluída nos outros sistemas da previdência, ser regime próprio ou o geral. Então, de todas as reformas da previdência que pioram a vida do cidadão, os militares sempre escapam. A pensão das filhas dos militares é um capítulo à parte dentro do direito previdenciário, então, e cheio de regalias. Os privilégios a viúvas e filhos de militares se mantêm por conivência política, dizem os analistas. Benefícios de custos bilionários só agora começam a ser questionados, mas falta vontade política para estancar a sangria. E isso num congresso cheio de militares, não é? Com nomes da sua cúpula envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro, o Exército voltou à pauta nacional, assim como a fatia do orçamento que consome anualmente. De acordo com o levantamento feito pelo portal UOL, apenas no ano passado foram gastos quase 4 bilhões de reais com a aposentadoria de uma centena de filhas de generais, aí, pagamentos integrais a seus herdeiros. O Centro de Comunicação do Exército, por sua vez, afirma que o valor correspondente a 2022 é de 1,39 bilhões. É mentira, eles tiram um monte de coisa da conta. O montante é inflado por benefícios mensais concedidos de forma vitalícia, inclusive a viúvas e filhas de militares já falecidos, alguns até acusados de crimes na ditadura. Há casos ainda de manobras escusas dentro da burocracia que permitem a extensão de pagamentos de aposentadorias para parentes de pessoas como o Major Ailton Barros. Esse sujeito, ele foi expulso do Exército, cometeu crime, então o militar, minha amiga, meu amigo, quando ele é expulso do Exército por ter cometido algum crime, a viúva dele ou as filhas dele recebem aposentadoria como se ele tivesse morrido, mesmo estando vivo. São regalias malucas. Bom, a boa notícia é que agora isso deve acabar. Ministério Público do TCU quer avaliar o impacto de pensões de filhas de militares nas contas públicas. O subprocurador-geral Lucas Furtado cita a fala de ministro na apreciação de contas do presidente Lula sobre custos desse tipo de benefício. O subprocurador-geral Lucas Furtado, do Ministério Público junto ao TCU, apresentou representação para que a Corte avalie o sistema de proteção dos militares e o impacto nas contas públicas de pensões das filhas de membros das Forças Armadas. Na representação, ele cita possível falta de isonomia com direitos civis e em descompasso com a necessidade de equilíbrio fiscal no Brasil. O pedido foi feito após o TCU ter aprovado com ressalvas das contas do presidente Lula do ano passado. O subprocurador-geral cita a manifestação do ministro Walter Alencar Rodrigues sobre o tema. E aqui essa investigação aberta pelo Tribunal de Contas da União deve terminar com os vários projetos que já estão tramitando e com medida que deve ser tomada pelo Supremo Tribunal Federal para acabar com isso e tirar essas pensões de filhas de militares das minhas, das suas, das nossas costas. É um resquício da ditadura. Gente, inclusive, que cometeu crimes recebe aposentadorias gordas, enquanto você tem cada vez menos possibilidade de se aposentar. Se você está aposentado, está ganhando cada vez menos, e os nossos filhos, do jeito que a coisa vai, sequer vão poder se aposentar. Mas filhas e viúvas de militares, se não se fizer nada, vão continuar penduradas nas nossas costas. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.